Olha, eu, sinceramente, tem coisas que a gente não consegue, assim, administrar na consciência. Eu tomo um remedinho todo dia, um não, vários, né, para minha saúde, vitaminas e tal. Depois da Covid, a gente ficou meio tantando a cabeça, para emagrecer, para cuidar da saúde. Mas não para ficar doido e nem para entender certas coisas que, porventura, podem estar erradas e as pessoas querem que a gente entenda que esteja certo. É totalmente, né, aqui, equivocado aqui, eu não concordo também. É a minha opinião pessoal, é outro país, é outras leis, é outra justiça. Isso nunca existiu no país, no Brasil, e não seria agora que um deputado pudesse usar do seu mandato em outro país, aí vai virar realmente uma pizza. Eu queria escutar o Chico Holanda sobre esse tema. Por favor, Chico. É um tema novo, né? Eu não sei se tem, se há essa possibilidade, se a nossa Constituição permite, né? Se permitir, ok. Mas, até onde é conhecimento que eu tenho, eu acredito que não tenha, que não possa. Tá? Mas é o que o Carrati falou. Realmente, há situações que não dá para a gente embarcar. Tá? Então, Agora, que ele está lá realmente por ser um perseguido político é verdadeiro. Agora, de lá a exercer o mandato, eu acredito que isso não seja possível, não seja legal. Tá? Quanto ao Bolsonaro enviar para ele 2 milhões de reais, pelo menos foi dinheiro contribuído, dado de R$1, de R$10, de R$1.000, pelo povo brasileiro patriota. Aquelas pessoas que confiam, tá, no posicionamento e sabem que não fosse, mesmo em muitos momentos errado, mas foi o único que teve a coragem de levantar o tapete e mostrar o que essa esquerda maldita faz nesse país. E mostrar também que era possível equilibrar o país como equilibrou. Entregou o país positivo para esse governo em que está o pior mandato do Lula nas estatais dos últimos 26 anos. Rombo através de rombo nas estatais e por aí afora. Pelo menos o dinheiro não era roubado, diferentemente o da esquerda quando acontece. Pastor Josinelli, por favor, queria ouvir você, por gentileza. Rapaz, já tem 2 pontos interessantes. Primeiro, a inveja pelo povo. Senão tem que dar um jeito de ir no INSS, buscar meios, né? Eu duvido se o Lula fazer uma campanha de arrecadação, se ele consegue pelo menos 200 mil. Bolsonaro conseguiu 17 milhões. A gente prefere um presidente que tem dinheiro, mas porque o povo deu, de fato. É melhor. Daqui a pouco o Samuel acha que isso é uma besteira, né? Agora, é lamentável, me desculpe, essa posição do Eduardo Bolsonaro. Eu sou extremamente contra. Esse é o meu segundo ponto, é esse. Ele está tentando aproveitar aquele momento da pandemia, que podia ter as sessões online. O Eduardo Bolsonaro escolheu isso. Já está sendo ajudado pelo pai. Recebeu 2 milhões lá nos Estados Unidos. Não está bom? Dá para viver tranquilo, sem receber o salário aí, por ao menos o tempo que ele escolheu, optou por isso. Ele é um fugitivo político, todo mundo está entendendo isso, certíssimo. Tem que arcar agora com a escolha. O que não pode é querer de lá dos Estados Unidos, se manter como deputado, como se tivesse tudo acontecendo novamente. Ainda que seja de direita, nós não podemos defender essa mentalidade, porque daqui a pouco vira moda. O cara vai para a China, chega lá e ele continua. Não, gente, está fora do jogo. Eu não concordo. Samuel, querido, eu queria ouvir sua opinião, por favor. Gente, olha só, todo e qualquer servidor público, seja da administração pública, municipal, estadual e federal, do executivo, do legislativo ou do judiciário, que vive de salário e enriquece no serviço público, ele é ladrão. O Bolsonaro deveria fazer, né, a mesma performance que ele fez com salário de servidor público, o Brasil. Porque nós seremos melhor que Dubai nos 4 anos que ele presidiu o país. Porque como capitão do Exército e com salário de deputado, ele conseguiu comprar mais de 100 imóveis, né, precisamente, 107 imóveis. E a maioria dessa parte aí, tudo com dinheiro em espécie, ele tinha que explicar como que conseguiu essa proeza, né, se tornar milionário. Segundo ponto, o Bolsonaro não é nenhum tipo de hipossuficiente. Não é aqueles irmãos lá do Porto Cristo que estão com sentença judicial para ser desabrigado e não tem onde morar.
Bolsonaro, ele tem, e a família Bolsonaro tem 107 imóveis em pontos estratégicos do Rio de Janeiro, espalhados por todo o Brasil. O irmão do Eduardo Bolsonaro comprou uma casa de mais de 10 milhões de reais, com um salário de 42 mil reais bruto. Ele tinha que explicar isso aí para o povo. E aí o Bolsonaro pega o dinheiro daquelas pessoas, né, cegas, né, porque as pessoas são livres, joga no tigrinho e tal, tem direito também, dá para o Bolsonaro. E pega 2 milhões de reais para o Eduardo Bolsonaro ficar com a mulher dele usando bolsa da Chanel de 80 mil reais. Tu acha que esse povo aí é suficiente? E agora, para abduzir, para arrancar mais dinheiro dos alienados, fica falando que vai ser um deputado internacional, mundial, universal. Gente, o suplente dele já assumiu. O problema da família Bolsonaro é que eles não gostam de trabalhar. Eles vivem de verba indenizatória, de rachadinha, dessas paradas. E agora deu abstinência nele, porque deu dia 5, agora de julho, e a verba indenizatória não caiu na conta corrente dele. Não está caindo dos 40 e poucos mil. Aí o Bolsonaro pega 2 milhões de reais, ele não teve coragem de dar 10 mil para a Zambelli. Ele não deu R$1.000 para a mulher do Clezão, que ficou viúva. Mas para o filho dele, ele pega 2 milhões de reais e entrega. É lícito o dinheiro? Eu creio que sim, né? As pessoas são livres para fazer o que bem entender. Agora, pegar a corda do Bolsonaro... Poxa, gente, todo mundo que anda com o Bolsonaro, que ele xinga, não presta. É só ele que é o bom. Gustavo Bibiano morreu de desgosto. Brigou com o Dória, brigou com o Eduardo Leite, brigou com o Major Olímpio, senador do Rio de Janeiro, brigou agora com o Hamilton Mourão, briga com todo mundo, brigou com o Luiz, com o cara lá do PSL, lá, o Bivar. Ninguém presta para ele, é só ele que é o bom. Ele só pensa na família dele e no bolso dele. É por isso que você aí, que tira o dinheiro do seu gás, tira o iogurte da boca do teu filho, do teu neto, para dar dinheiro para um picareta desse, isso é estelionato. Ele mexe com o emocional das pessoas. Infelizmente, milhares de brasileiros ainda estão nessa cegueira ideológica, enchendo o bolso da família Bolsonaro, enquanto tu está lascado. Bispo Paulo Cavalcante, por favor, seu comentário. Bom, Carrati, sobre a questão do deputado receber uma doação do pai, se foi dinheiro de doações e foi justamente para o Bolsonaro passar por esse momento difícil que ele está passando, normal, eu acho que você doa dinheiro para quem você quiser, o dinheiro é seu, você faz dele o que você quiser. Se o Bolsonaro priorizou mandar para o filho, porque o filho está batalhando, está lutando, né, tentando esclarecer o que está acontecendo aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, que tem problemas também, né? Inclusive parece que teve uma discussão entre Elon Musk e o presidente Trump, parece que está tendo um racha ali. Então todos os países têm problemas, né? Agora que há uma situação polêmica quando você vê que não pode ter a arrecadação. Pode, olha, se é uma vaquinha aberta, se é lícito fazer, por que não? Agora, é claro, do que roubar o dinheiro do INSS dos velhinhos, né? Agora, outra coisa, é a questão de exercer um mandato lá dos Estados Unidos. Gente, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, se a gente abrir mão para que o Eduardo possa exercer o mandato lá, daqui a pouco vai ter um monte de deputado da esquerda, de todo lugar, querendo exercer mandato da China, das Ilhas Cainãs, outros vão querer estar lá no Havaí e por aí vai, né? Então, a gente não. Eu acho que o deputado tem que exercer o mandato aqui no Brasil. Se ele está sendo perseguido, ele está fazendo a parte dele, se torne um refugiado, né? E também trabalhe lá nos Estados Unidos, né? Vá para cima, acho que tem como ele se colocar, ele fala bem inglês, ele pode, de repente, se candidatar a um cargo lá dentro. Então, é possível, né? É possível, sim, se manter. E a gente precisa lutar pelo Brasil, gente. A gente precisa pensar nas próximas eleições. A gente tem que tentar ver como que o nosso Brasil vai ser passado a limpo, porque é só imposto que chega, é mais renovação de imposto, Carrati, e daqui a pouco o cidadão, o empresário não tem como se manter. Se o empresário não tiver como se manter, os empregos vão acabar. Se os empregos acabar, a recessão vai chegar. Me perdoe já interromper o senhor, mas eu não sei se o senhor já ficou sabendo, mais uma atrocidade da justiça, um comediante aí chamado Léo Lins foi condenado aí por 8 anos aí
né, por contar piada em local de piada, né? Com uma devastação financeira aí para ser paga para a justiça, ele não vai ter nunca condições para isso. E a gente vê um disparate muito grande, né, com a liberdade de expressão sendo amordaçada todos os dias. E o que acontece, Carrati, é que falar mal de Jesus, chamar Jesus de gay, falar mal da religião dos outros, não dá multa de 80 milhões, mas dá multa quando você fala mal da esquerda. Senhores, mas é também falar do que não está debaixo do tapete, está no forno quente, que é dos 6 bilhões, que podem virar 90 bilhões, dos aposentados, do dinheiro dos aposentados que foi tirado, que foram roubados, cerca de 6 milhões de pessoas, trabalhadores, e que não há resposta de um governo que está trabalhando nesse exato momento, que é o governo do presidente Lula. A minha fala aqui, ela é imparcial, eu não posso aqui estar endireitando e esquerdando aqui, de forma nenhuma, mas a população não pode esquecer que existe um governo que até agora não mandou ninguém para de trás das grades como responsável por essa questão dos aposentados, por esse roubo nacional, uma vergonha, e que os brasileiros até agora não tiveram resposta. 30 segundos, por favor, para cada um dos senhores. Eu vou começar aqui por mim, né? Imaginemos aqui determinada pessoa falar que a pessoa obesa, ao invés de tomar um Zipic ou alguma medicação, é só transar com o aidético e perderia peso. Se isso não for crime, não for gordofobia, não for apologia a crime, a gente tem que começar a mudar todo o ordenamento jurídico. Dizer que criança, né, deveria ser estuprada pelo pai, porque se fosse estuprada pelo pai, não tinha para quem reclamar, eu também me causa estranheza cristãos, né, passarem pano para um indivíduo psicopata como Léo Lins, que cometeu tantas outras atrocidades na fala, promovendo discurso de ódio. Agora, se a gente vai relativizar isso e tolerar como sociedade, é um exercício de reflexão que cada um tem que fazer de forma individualizada. Vejo muitas pessoas saindo em defesa do Léo Lins sem sequer conhecer o objeto da denúncia que foi realizada pelo Ministério Público e a condenação advinda por uma juíza de 1º grau do Estado de São Paulo. Chico. Os aloprados da esquerda, tá? Por piada, condenado a 8 anos. Lá o funkeiro, aquele que diz que faz o comando vermelho, que postou lá com arma violenta. Mas não teve processo dele ainda. Tu tá antecipando. Antecipando. Não teve julgamento. Então, qual foi a sentença? Me fala sabe aí. por que não tem julgamento? Porque ele é da esquerda. A esquerda não existe. Da esquerda não existe. Ô, Chico, para com isso, Chico. Essa é a defesa. Não, Chico, por favor. O Lula, que recentemente falou o seguinte, se fosse corintiano, poderia bater na mulher. Cadê? Qual o processo do Lula? Denuncie. Nada. É do Lula. Falou que as crianças do Nordeste, as mães dão cachaça quando pequeno. Mas é verdade. Cadê? Isso é verdade. Cadê? Mas isso é verdade. Mas isso aí, levar público, falar isso publicamente, isso aí então tem que estuprar então criança. Tem que estuprar a criança. É da esquerda. Você está afirmando. Não, tu que está defendendo o Léo Lins. Tu está defendendo o Léo Lins. Você está afirmando. Tu está defendendo o Léo Lins. E você está defendendo o Comando Vermelho? Não. Você defende o Comando Vermelho? Mas cadê o processo? Você defende o Comando Vermelho? Defendo até tu. Eu defendo até tu, Chico. Público. Defendo até tu. Deixe de ser aloprado. Eu defendo quem eu quiser. Paulo, para você. 30 segundos, Bispo Paulo. É o Bispo Paulo? Cara, é chovendo uma olhada, eu nem vou falar, já falei o que eu tinha que falar, eu acho um absurdo isso tudo, e o Brasil tem que ser passado a limpo. Gatti, vamos Pastor lá. Rosinelli. Vamos lá. É simples de você avaliar. Tá. Quem assiste aquele show do Léo Lins é porque quer ir lá e paga para isso. Para ouvir ele falar besterol. É besterol. O cara fala, vai ser condenado a 8 anos porque fala besterol. É um absurdo essa Porta dos fundos, então. Porta dos fundos tem que ser julgada. Eu vi um tem vídeo tem que condenar Porta dos fundos há 10 anos, então. O que o Alexandre de Moraes tem a ver com isso? Deixa eu falar, gente. O Lula. Olha a consciência do Lula. Vocês estão falando disso. O Nicolas Deixa o pastor postou... terminar o raciocínio dele, por favor. O Nicolas postou um vídeo do Lula. O Lula dizendo, gente, tá chato. Tá chato, você não pode mais contar piada. Eu antigamente podia falar mal dos nordestinos, agora não posso mais. Senão, agora tudo é crime. Lógico que é crime. O Lula falando isso, cara, porque tá chato. Você não pode mais brincar, todas as brincadeiras. Agora, se você daqui a pouco vai para a Idade Média, que se você rir, você é bruxa. Você tem que ser queimada no fogo. Peraí. Tá exagerando as coisas, cara.
Você condenar um humorista Faz porque ele concurso- fala faz concurso pra besterol a juiz, 8 velho. anos de prisão, Samuel, não faz sentido Faz concurso isso. pra Não juiz, tem então. proporção. Vira Não é juiz. questão de ser Tem juiz, cota, Samuel. até pra preto. É questão de eu ver que a lei é um absurdo e criticar ela. Eu não Beleza. posso concordar que a lei E quem está te está censurando? sendo justa. Mas Samuel. quem está te censurando? Ô, Não faz José, sentido ele acabou, isso aí. ó, ele acabou de censurar. Ele falou, tem vaga para preto. Tem Ó, vaga. Isso é A censura. cota, tem cota. Não, tá tem censurando. cota. Pra mim, Ó, essa viu? fala do Samuel Isso é aí, esquerda ela é acalmar, racista. vamos lá Quer dizer que eu acalmar, consigo ser juiz porque eu Vamos sou lá preto. acalmar. Tem cota para preto. Não, quer quer coisa dizer que a boa? cota de Fala preto, coisa boa. eu só consigo ganhar